Ok, estamos aqui novamente, continuando nossa terceira gravação. Dessa vez, o automóvel é o Rural Williams ano 68. Legal. Diminuíram aqui o tamanho aqui da embalagem, né? Ele vem daqui, você vai retirar daqui o seu automóvel. Como sempre, ele vem no grão de acrílico, vem fechado aqui com a fita, mas nós vamos falar dele, vamos mostrar mais detalhes aqui no nosso review dele depois. Como sempre, vamos começar mostrando um pouco do encarte, porque os encartes vêm falando um pouco do automóvel em si, vêm falando da história, né? Então, aqui como sempre, dessa vez eu não retirei. Vocês que estão acompanhando os outros vídeos anteriores, quem não assistiu, por favor, vá lá, assista o vídeo número 1 e o vídeo número 2, esse é o vídeo número 3. Você vai ver que nos outros eu destaquei aqui, e geralmente isso aqui rasga, né? E a empresa coloca um encarte aqui que você só faz colar novamente para substituir. Geralmente nos outros atrás vem dizendo qual é o próximo carro, só que nesse encarte não vem dizendo qual é o próximo carro. Se você for procurar no site da Planeta de Agostinho, se é que está em ordem lá no site, o próximo deve ser o Maverick GT, tá? Ou o Carmanguia, que é o que está logo depois. Não sei qual vai ser o próximo, porque aqui não está dizendo, certo? Vamos daqui, vamos ver o que a coleção Carros Inesquecíveis do Brasil vem falar na edição sobre a Rural Williams, ano 68. Opa, aqui começando um pouco da história do automobilismo, sempre antes de entrar no nosso carro especificamente. Ele vem falando aqui e vem mostrando aqui da produção em massa, montagem em linha, né? A Ford T e o Ettore Bugatti, o tipo 13, olha só. E os carros de corrida, automobilismo de corrida começaram, né? O Bugatti tipo 13 foi um automóvel também que ficou marcado. A Ford, com as suas produções em linha, tentando baratear os automóveis, né? Vamos continuar aqui vendo mais o que mais tem aqui. Aqui vem falando aqui a indústria automobilística brasileira em São Paulo, né? No estado de São Paulo, entre 1920 e 1939, o número de carros de passeio saltou de 5.596 para 43.657 automóveis. E de caminhões, de 222 caminhões para 25.858. Olha só como houve uma grande expansão, né? Em 24 organizou-se a primeira exposição automobilística do Brasil no Palácio das Indústrias, Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. A Ford, única montadora até aquele momento, aproveitou o evento para exibir uma linha de montagem completa, onde saíram rodando os famosos Fordecos de bigode. Milhares de pessoas viram de perto como funcionava o processo de montagem, com os operários trabalhando para montar a tecnologia na época. E aí aqui vem falando mais um pouco sobre os avanços técnicos na década de 20, né, os processos técnicos que vinham sendo aprimorados. Em 1911 os freios hidráulicos foi registrado, né, começou a ser usado em 1911, freios hidráulicos. A francesa Roland Pilani, em 1912, começava a utilizar esses freios, e na década de 30 todos os demais fabricantes passaram a utilizar esse sistema de freio. A Cadillac, a elegante subsidiária da General Motors, começou a utilizar o arranque elétrico em seus modelos a partir de 1912. Esse motorista não tinha que sair do veículo para colocar a marcha, a ré ou girar a manivela para acionar o motor, o que frequentemente provocava lesões em munhecas e braços. Se você for ver nos filmes antigos, onde mostra os carros antigos, aqueles filmes em preto e branco, né, você vai ver lá a pessoa rodando uma manivela, né, para poder dar a partida no carro. E quando tinha que dar uma marcha ré, o motorista tinha que descer do carro para engatar a marcha ré lá fora
para depois voltar a acelerar para poder botar para o carro sair de ré. E ele novamente, quando terminasse de dar ré, teria que descer do carro para colocar novamente o carro para ir para frente. E imagina a trabalheira que era. Então na década de 30 para frente a coisa foi evoluindo. Aí vamos ver aqui os motores sem válvula, tipo Knight. Em 1905, o norte-americano Charles E. Allen Knight criou um novo motor, mais silencioso, menos vibrações. No lugar de válvulas de admissão de escape, o motor tinha duas camisas móveis em cada cilindro. Aqui vai falando mais um pouco lá que esse tipo de motor precisou de mais lubrificantes e tudo, e depois mais tarde vem uma nova inovação. Aqui vem o príncipe da Prússia, está aqui no volante, né? Henrik Fach. Ele era um amante dos automóveis e de velocidade. Em 1908 criou a prova de automobilismo de grande repercussão. Príncipe Fach ao volante em um dos seus automóveis. Ele criou uma corrida de automóveis para incentivar, né? E a nobreza com certeza usava muitos automóveis para se divertir e confiava muito mais nesse tipo de veículo. Aí vem a fundação da General Motors em 1908, a indústria norte-americana, né? Como ela começou através da fundição de duas outras empresas, você vai ler aí com mais detalhes. Nós temos que dar um pouco mais de celeridade à nossa apresentação aqui do encarte, né? Aqui vai falando um pouco dos automóveis e a questão das leis, o trânsito, né? Na 1897, olha, dois membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, Olavo Bilac e José do Patrocínio, eles compraram um automóvel e dirigiram, e um automóvel teve perda total, bateu numa árvore. Tem a foto aqui, tá? E nessa época os carros começaram a invadir, não tinha muitas pistas, mas as pessoas começaram a comprar carro, começou a ter uma certa quantidade de automóveis. Automaticamente começou a ter acidente de trânsito. E na época ainda não existiam as leis de trânsito, né? Então o bom senso do motorista é o que valia. E hoje em dia nós temos as leis, muito embora o bom senso ainda não parece que ainda não entrou ainda na maioria dos nossos motoristas. Não falta bom senso, né? Embora tenha leis hoje em dia. Aí vem falando um pouco do Bugatti tipo 13. Esse automóvel está bem aqui na foto, né? O Ettore Bugatti foi o nome do criador do automóvel. Ele criou o T13 tipo 13. É um automóvel que foi muito utilizado nas corridas automobilísticas. Mais um pouquinho depois, a Espanha criou o hispano-suíça Afonso XIII. Afonso XIII era o rei da Espanha, né? E ele o rei espanhol, ele autorizou a hispano-suíça, que era a produtora, que ela criou um automóvel 1545 HP. É este carro que está bem aqui. E ele se chamou Afonso Suíça, o nome desse automóvel aqui, tá? Foi um automóvel também que já começou a utilizar um motor mais potente, tinha mais leve, era a carroceria mais leve, e com isso ele ganhou mais velocidade, tinha mais facilidade de fazer curvas, que ele era mais curtinho, né? Ganhou muitas corridas também. A Renault, aqui fala um pouco da Renault, problema com a cronometragem. A Frederick Winslow Taylor, na época o pai da gestão científica do trabalho, né, foi consultado, né, para poder para a produção. Ele colocava que o trabalhador deveria ser calculado o ganho do trabalhador pelas horas de trabalho. Só que naquela época não se levava em consideração, às vezes não tinha uma ferramenta para o trabalhador trabalhar, faltava peça, e o trabalhador estava disponível para trabalhar, mas a fábrica em si não disponibilizava às vezes as ferramentas.
Com isso, o trabalhador começou a fazer greve lá na França, muitos manifestos começaram a acontecer. Por quê? Já que ele não estava trabalhando, ele não ganhava, mas ele não ganhava não era por culpa dele, era por culpa da falta de estrutura na época para que o trabalhador pudesse desenvolver a atividade. Então, hoje em dia nós temos as leis trabalhistas, né? Que já defendem muita coisa para o trabalhador. Olha aqui, o Ford T, esse automóvel aqui, a Ford começou a trabalhar muito em cima da produção de linha, né? Enquanto outros automóveis estavam tendo problemas, a Ford começou a expandir para fora dos Estados Unidos, começou a colocar no Canadá, mais tarde ela expandiu para outros países, chegando até o Brasil em 1916, né? De 1908 até 1916 foi o tempo. Em 1923 alcançou o recorde de 2.055.309 unidades de Ford T foram fabricadas. Ford T é este aqui, tá? Tem uma imagem aqui dele aqui. Foi um automóvel muito vendido, muito fabricado pela Ford. Aqui um panorama geral, novamente recapitulando. Em 1905, Charles King, o motor, né, que foi a revolução. Em 1908 a General Motors foi fundada. Em 1910 o Bugatti Tipo 13. E depois, em 1915, o Ford T chega a milhares de unidades. Em 1924, a Exposição Automobilística do Brasil, onde a Ford, no Parque Dom Pedro I, centro de São Paulo, entre outras autoridades de patente, encontrava-se o presidente do estado Washington Luiz, também estava lá. Aqui uma breve histórico, e a gente vai aqui um pouco da história do automóvel. Continua na próxima edição de número 4. Espero que vocês estejam apreciando, e nós vamos aqui para o nosso Rural Williams, né? Que é um Jeep. Isso, vou logo adiantando. Apesar de que ele é um pouco parecido com... Ele não é totalmente... Você olha assim, será que é um Jeep? Eu digo, é um Jeep. Originalmente ele era um Jeep. Depois esse daqui, com esse modelo, ele pegou algumas... vou até ler aqui, ó. Fica mais fácil para começar a introduzir o que eu quero falar. A chegada da Rural Williams inaugura a era dos utilitários esportivos. Olha só, o Jeep CJ3, que seria, chega ao Brasil. Início da produção, a demanda supera a oferta. Muito mais gente querendo comprar o carro do que a fábrica tinha capacidade para produzir. Teve a arquitetura de Niemeyer alguma influência nas novas linhas da Rural? E aí, quem sabe responder essa? Bom, se você já adquiriu esse exemplar, você vai saber. Mas eu vou falar um pouquinho mais daqui. Sem nenhuma dúvida, um dos veículos mais marcantes do Brasil. E na edição anterior eu falei que era aço puro, e é mesmo, tá? O automóvel era todo em aço, diferentemente dos carros um pouquinho na época, que eram feitos com acabamento em madeira, e daí porque eles têm essa diferença de cores. Aqui, porque nos Estados Unidos, onde era produzido, os carros geralmente eram ferro e madeira em cima. Para lembrar um pouco a madeira pintada, né, eles fizeram essa diferenciação, mas o carro era todo em aço. A Rural tem um grande mérito de ter inaugurado na era dos utilitários esportivos os Sport Utility Vans, SUVs, como são conhecidos hoje os 4 cantos do mundo. Tudo se deve a Williams Overland ter produzido e estender a sua atuação no mercado depois que a guerra acabou. Nasce uma nova categoria, isso mesmo. Em 46, Williams Overland lança um modelo chamado Jeep Station Wagon. Olha só, o Station Wagon. Sem saber que estava criando uma nova categoria de veículo. Sua utilidade para uso em qualquer terreno seria complementada em 49.
por um eficiente sistema de tração nas 4 rodas, em que as rodas dianteiras eram acionadas por vontade do motorista mediante uma pequena alavanca no assoalho, ladeada por outra menor destinada a engatar uma redução adicional que conferia uma capacidade de subida impressionante, tal como a do Jeep. Originalmente começou com o Jeep CJ13, né? Chegou ao Brasil e no Brasil depois começou a ser chamada de Rural. Por quê? Porque num país onde não tinha muitas estradas, a Rural, por ter suas características robústicas e ela ter força, tração, o chamado 4x4, tinha tração nas 4 rodas, né? Então ele mesmo fazia a sua estrada, não precisava ter pista, ele fazia o caminho dele, era um carro que a família podia sair para passear. E com certeza você iria chegar no seu destino com tranquilidade, porque a Rural ela é um carro com muita potência, com conforto, sofisticação e que se garantia mesmo sem estrada. Aqui está mostrando um pouco aqui atrás o porta-malas, o bagageiro. Aqui atrás isso aqui podia ser tirado, aqui esses bancos de trás, e fazia com que o automóvel se tornasse como uma perua, né? Tanto que depois a Ford, no caso a Williams Overland, que depois foi comprada pela Ford, né? Mais tarde ele foi comprada pela Ford, pegava e teve uma versão que era uma versão perua, que simplesmente eles tiravam esse vidro traseiro, esses 2 vidros traseiros, e ficava aqui como se fosse um carro para transporte de cargas, uma espécie de perua. Teve essa versão também. Essa versão aqui que nós estamos vendo é uma versão mais para família, para passeio. É um carro muito mais usado no campo, onde não tem estrada, é mais estrada de chão, né? Ou mesmo sem estrada mesmo, e ele topava qualquer desafio. É um carro que foi usado muito pelos militares, os jipes militares da Segunda Guerra, né? Que era o Civilian Jeep CJ, né? CJ3. Aqui vem falando um pouquinho. Aí mais tarde, quando a Aero Williams começa a trazer o 4x2, melhorou um pouco mais o motor, fez com que o motor viesse a ter um desempenho melhor, economia de combustível. Só que eles apostaram no mercado de rodar onde tem pista, onde tem estrada. O carro não precisava mais ter tanta tração, tanta potência. Aqui vamos aqui falar sobre o Oscar Niemeyer, né? O autor Brooke Steele, que teria se baseado em linhas arquitetônicas criadas por Oscar Niemeyer para a nova capital, Brasília, inaugurada em abril de 60. De qualquer maneira, as linhas da Rural agora estavam atualizadas e perdiam totalmente o visual de Jeep. Agradou bastante, tornando-se a Rural Williams um veículo bastante desejado. A frente era mais larga e imponente. Aqui ele aumentou a frente. Ele começou a criar alguns traços inspirados nos contornos de Oscar Niemeyer. Por quê? Porque o Jeep tradicionalmente ele é totalmente reto, é quase que um quadradinho mesmo. Então ele começou a criar certos boleamentos aqui que realmente o Oscar Niemeyer serviu de inspiração para esse automóvel, que a gente já tem aqui o nosso modelo aqui, que é o ano 68, tá? Para atender o mercado de lazer, a Williams resolveu lançar uma versão de tração apenas nas rodas traseiras, trazendo a receita do primeiro modelo americano. Mas junto com a versão 4x2 lançada em 64, o veículo foi equipado com suspensão dianteira independente dos braços triangulares sobrepostos na mola helicoidal, melhorando consideravelmente o conforto de rodagem, principalmente o comportamento dinâmico. Então o carro ficou mais macio, ficou mais tranquilo de ser conduzido, de fazer curva, mais agradável, muito melhor a sensação de passeio,
o conforto muito maior. As recomendações continuam. Em 67 registrou-se mais uma evolução importante com a introdução do câmbio de 4 marchas, item que havia muito reclamado pelos admiradores da Rural, com acionamento tanto da coluna de direção quanto do assoalho, no caso da versão 4x4. Olha só que detalhe aqui interessante, aqui o pneu step pelo lado de dentro também, ó. Aqui atrás ficava o pneu step, tá? Aqui é a última página nossa, que nós estamos aqui para encerrar. Aqui tem uma propaganda na época, né? Que lugar bonito deve ser um passeio em tanto. Aí mostra aqui uma imagem aqui de uma área bem rural, com um lago, com um vale, uns montes, umas árvores. A estrada é só buraco. Se chover tem lama. No quilômetro 47 subida difícil. Pior ainda são as curvas. Mas você chega fácil. Vai de rural, não vai? Então se vai de rural, chega fácil. Era essa a propaganda da época, certo? Opa, agora que a gente está aqui, uma propaganda dessa aqui. E conhecendo aqui a Rural, no final eu já falei também, que fala um pouquinho da história aqui, que depois a Willys Overland foi comprada pela Rural, pela Ford, né? E aqui ele fala um pouquinho de outros picapes aqui que a Ford começou a utilizar os motores aqui, enfim. Vamos aqui para nossa miniatura, finalmente. Que carro legal, né? Vamos tirar ele daqui para a gente poder ver. Aqui está o automóvel. Bem aqui atrás tem as especificações técnicas, né? Um carro de 6 cilindros em linha, 90 cavalos de força, 4 marchas, tração de 4 rodas, consome 8 km por litro, corre a 117 km por hora. Aí tem uma figura lá. E aqui está o automóvel. E realmente eles capricharam novamente, né? Capô que não abre, mas assim como as portas não abrem, aqui é muito interessante até um exemplo aqui como se fosse a maçaneta. Aqui o bocal do tanque de combustível, a característica do para-choque aqui, a descarga, aqui o pneu step, muito bem. E olha a cara dele aqui, ó. Ele é um carro meio cara de bravo. Rural Williams, grande, ele é bem mais pesado que os outros anteriores, o número 1, número 2, muito bonito. Escolheram bem a cor, gostei dessa cor. É isso aí, gente. Se você gostou, já sabe, hein? Vamos tampar aqui. Se você gostou, dê um curtir aí, compartilhe nas redes sociais. Gostaria que vocês nos ajudassem a trazer novos inscritos para o canal, tá? Porque eu gostaria muito de ter mais pessoas assistindo o nosso canal, mais pessoas comentando. Faça seus comentários, tá ok? Eu gostaria de dicas que vocês gostariam que eu pudesse fazer para melhorar. Meu nome é Alexandre Akel, eu sou administrador, sou empregado público e estou aqui fazendo esses reviews da Rural Williams. E o meu cameraman é o meu filho, Albert Akel, também tem um canal deles. Então eu espero que você dê o joinha lá, curta, e é isso aí, pessoal. Fui!